Jair Bolsonaro não irá aos Estados Unidos, decidiu hoje o ministro Alexandre de Moraes. Eu sou Leonardo Stefan, do STF em Foco, e agora eu estou aqui também no YouTube. Eu já queria pedir sua ajuda. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações do STF em Foco para ajudar a gente a crescer também nessa rede social. Muito bem, tema polêmico que eu vou explicar nesse vídeo para vocês e eu vou dar minha opinião no final desse vídeo também. Por que é que Jair Bolsonaro está pedindo autorização para o STF para poder viajar para os Estados Unidos? Isso porque Jair Bolsonaro está sendo investigado no STF por diversos temas, nós não vamos entrar nesse detalhe hoje, mas ele está sendo investigado por uma suposta tentativa de golpe de Estado, uma suposta tentativa de abolição do Estado democrático de direito. E nessa investigação foi determinada a apreensão do seu passaporte. É comum, Leonardo, a apreensão de passaporte de investigado? Acontece sim. Essa é uma medida cautelar diversa da prisão. Quando o juiz não tem tanta certeza, o juiz não está tão certo e a lei não permite que ele prenda o investigado, se cumprido alguns requisitos, ele pode determinar uma medida diversa da prisão, que vai restringir um pouco os direitos daquele investigado, mas não tanto a ponto de prendê-lo. E um exemplo dessa medida cautelar diversa da prisão é a apreensão de passaporte que aconteceu com o Bolsonaro. Essa decisão de apreensão do passaporte foi reiterada por diversas vezes em 2024 e confirmada pela primeira turma em outubro de 2024. Muito bem, e o final do ano chegou, Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos e ficou a dúvida se Jair Bolsonaro seria convidado ou não. Aconteceu que, no dia 8 de janeiro de 2025, surgiu a notícia de que ele foi efetivamente convidado e no dia seguinte, no dia 9, a sua defesa pediu nos autos que houvesse autorização de viagem no dia 17 de janeiro de 25 até 22 de 25. A posse se daria entre 28 e 21, são vários dias de posse lá do presidente dos Estados Unidos. Bom, e quais documentos Bolsonaro juntou nos autos para fazer esse pedido? Olha, Bolsonaro juntou dois convites. Um que ele recebeu lá em novembro de 24, logo depois ali da eleição do Trump, que era um convite para o baile hispânico que aconteceria no dia 18, no primeiro dia da série de dias da posse de Donald Trump. O baile hispânico. E ele juntou o baile hispânico, o convite em inglês e em português. E o convite do dia 8 de janeiro? O convite do dia 8 de janeiro ele também juntou, que foi um e-mail que o seu filho recebeu, de um e-mail que era um número, um e-mail que não era de uma pessoa, era um número, um e-mail T47, segundo Bolsonaro é Trump 47, 47 é o número do mandato de Trump, mas um e-mail sem a identificação para o filho de Bolsonaro e sem muito ali assuntar a respeito da programação. Só convidava para a posse no dia 20, efetivamente ela seria no dia 20, e para o baile depois, junto com um convidado da escolha de Bolsonaro. E que se ele confirmasse ali, ele teria mais informações a respeito. Foi isso que ele montou. Um e-mail para Eduardo Bolsonaro, traduzido do inglês para o português, e também um e-mail próprio ali que ele recebeu em inglês. Foi isso que ele juntou, esses dois convites, e pediu para viajar do dia 17 ao dia 22. O ministro Alexandre de Moraes, vendo aqueles documentos, não se sentiu seguro e pediu mais informações. Primeiro ele disse, ora, os dois convites que você juntou traduzido, você fez uma tradução livre. A lei brasileira não permite tradução livre. Exige que seja uma tradução por tradutor juramentado, que é basicamente um tradutor oficial brasileiro. Então, primeiro de tudo, traga os documentos com um tradutor juramentado. E, em segundo lugar, traga o convite efetivamente, porque você me trouxe um e-mail sem identificação, sem programação. Traga um convite efetivamente. Foi isso que solicitou o ministro Alexandre de Moraes. E o que a defesa de Bolsonaro fez? Ora, a defesa de Bolsonaro juntou o mesmo e-mail, só que com o tradutor juramentado, e explicou ali que o T47 era Trump 47, aquele e-mail de fato era verdadeiro, trouxe algumas evidências para isso. E esqueceu do baile hispânico, não comprovou com tradução juramentada o baile hispânico, somente o e-mail recebido por Eduardo Bolsonaro,
que era a posse efetivamente do dia 20, junto com o convidado. Os autos foram para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, para que o PGR, Dr. Paulo Gonebran, se manifestasse a respeito. Ele deu parecer contrariamente. Eu já volto a esclarecer quando eu for dar a minha opinião. E aí, então, os autos foram para o ministro Alexandre de Moraes e hoje ele indeferiu o pedido. Ele entendeu que não ficou comprovado, não foi juntado um documento hábil para comprovar o efetivo convite de Trump a Bolsonaro. Ele já tinha solicitado anteriormente, na decisão anterior, para que fosse juntada a tradução juramentada. Ela foi feita, porém se insistiu naquele e-mail que Eduardo Bolsonaro recebeu para o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é um documento hábil a comprovar um convite de uma posse tão solene como a do presidente da República dos Estados Unidos da América. E também reiterou a necessidade de manter a determinação de apreensão dos passaportes, tendo em vista a necessidade e a adequação da medida cautelar diversa da prisão. Mas, Leonardo, qual a sua opinião a respeito? É difícil dar opinião nesse caso. Por quê? Porque eu não conheço como são as solenidades nos Estados Unidos. Se é comum um e-mail, uma posse. Qualquer um aqui, eu acho que imaginaria que tivesse um convite composto. Eu fui a pouquíssimas posses solenes no Brasil, de autoridades do Brasil. Posso citar aí o ministro Barroso, o ministro Agostinho, na sua posse, alguns presidentes de tribunais, e todos têm um convite minimamente composto ali. Né? Não é um convite físico, às vezes até um convite virtual para não gastar e tudo mais, mas tem lá um convite, de fato, com o nome do convidado e tudo mais. Não é usual no Brasil um convite para uma posse tão solene meramente por e-mail. No entanto, eu não sei como é nos Estados Unidos, eu não consigo opinar a respeito. Por isso que a saída do Dr. Paulo Gonet Branco, para mim, é a saída mais sensata, é a saída que eu também teria, talvez, nesse caso. Por quê? Ora, foi determinada a apreensão do passaporte lá atrás. A gente pode questionar a investigação, pode se questionar aí se de fato tem indícios para investigar, para denunciar, ou se deve ter um arquivamento das peças de investigação, enfim. O fato é que foi determinada a apreensão do passaporte como medida cautelar diversa da prisão. Ora, se essa medida cautelar diversa da prisão foi baseada no interesse público de que o investigado não fuja, não se evada, não evite a aplicação da lei penal, esse interesse público, para ser relevado, para ser excepcionado, precisa haver um interesse público maior, um interesse público mais relevante ainda do que esse, o que não foi comprovado por Jair Bolsonaro. Ora, era um interesse particular de ir à posse de alguém que tinha ali o mesmo pensamento político. Não havia ali um interesse público mais relevante do que o interesse público de manter a medida cautelar diversa da prisão para evitar ali que ele fuja ou que ele evite a aplicação da lei penal. Então, no meu entender, o parecer do PGR, do Dr. Paulo Gonet Branco, para mim, foi uma saída inteligente nesse caso, porque eu não vou discutir aqui se o convite é apto ou o convite não é apto, ou se foi convidado ou não foi convidado, é algo muito subjetivo, a gente não conhece a cultura do outro país. E como foi determinado nos autos por uma autoridade judiciária que houvesse a apreensão do passaporte, ora, tem que se comprovar um interesse público maior do que esse para relevar essa decisão, para excepcionar essa decisão, como pediu a defesa de Jair Bolsonaro. Bom, essa é a minha opinião, esse é o caso e esse é um vídeo importantíssimo. Eu insisto, gente, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a gente a crescer também nessa rede social. Um abraço e até a próxima.